Fala galera, professor Rodrigo na área, é isso aí, mais uma aula aqui no canal do Resolvendo a Química, só que essa aula é um pouquinho diferente. Eu estou resolvendo as 7 questões que caíram na prova da UniOeste no processo seletivo que foi aplicado no dia 1º de agosto de 2021. Então, fica ligado aí nas resoluções dos exercícios. Bora! Muito bem, galerinha. Questões retiradas diretamente da prova. Você pode deixar aí o seu curtir, o seu comentário, se inscrever e eu vou comentando alguns conceitos importantes aí, beleza? Então, primeira questão, uma questão envolvendo nomenclatura de compostos orgânicos, tá? Inorgânicos, perdão. Nomenclatura de compostos inorgânicos. Ácido, base, sal, ácido, óxido. Já fizemos aula aqui no canal sobre essas funções, fizemos lives, inclusive de terça-feira. Nas terças-feiras, às 14 horas, nós temos lives que são para nossas discussões de assuntos aí que vocês escolhem lá no Insta do Prof. Então segue aqui no Insta, e lá você pode escolher as lives que discutiremos na semana. Beleza? Então vamos lá. As substâncias químicas podem ser representadas por fórmulas. Dessa maneira, as fórmulas das substâncias cloreto de potássio. Cloreto vem do Cl, potássio é o K. É o nosso querido KCl. Hidróxido de cálcio tem OH. Cálcio da família 2A. Então qual que é a fórmula? CaOH2. Ácido clorídrico, que está lá no nosso estômago, é o HCl. E o dióxido de carbono, CO2. Muito bem, se você soubesse quem era o dióxido de carbono, você já eliminaria duas alternativas. Se você soubesse quem é o potássio, você já eliminaria outras duas alternativas e chegaria na resposta. Certo? Malandragem, lindos. Seja esperto, jogue com as alternativas, tá? Jogue com todas as alternativas, pense bem. E uma dica para você que está estudando para próximas provas: para saber nomenclatura de compostos inorgânicos, todo exercício que você fizer, onde tem o nome, coloque a fórmula, onde tem a fórmula, coloque o nome. Beleza? Ótima dica para vocês. Boa, vamos embora. Segunda. A segunda, galera, falando de tabela periódica. Então, a prova da UniOeste traz a tabela periódica lá no final. Então, você pode, se der branco na hora da prova, consultar a tabela. Sério, prof? Sério, sem problema nenhum. Então, vamos lá, vamos ver o que ela fala. A tabela periódica é uma maneira sistemática para organizar os elementos químicos de acordo com suas características e propriedades. Em relação aos elementos químicos e à tabela periódica, é correto afirmar que o número atômico é o número de átomos que compõem a tabela periódica. Não, né, galera? Totalmente jararaca, lambisgoia, falciane. O que é o número atômico? Não tem nada a ver com isso aqui. O número atômico é o número de prótons de um átomo. A tabela periódica ela está organizada em ordem crescente de número atômico. Crescente de número atômico. Beleza? Anota aí, por favor, por favorzinho. O hélio é o elemento de menor raio atômico. Verdade, ele é o mais pituquinho. Tá? Desculpa, galera. Quando a gente fala de raio atômico, pense sempre, aumenta de cima para baixo, da direita para a esquerda. O hélio, o cara que está mais lá em cima na tabela, ele é o que tem o menor raio e tem maior eletronegatividade. Falso. O hélio é um gás nobre. E gás nobre não tem eletronegatividade. Não tem eletronegatividade. Cuidado com isso, lindos. Não tabelamos a eletronegatividade de gases nobres. Maravilha. C. Os elementos magnésio, cálcio e césio pertencem à família dos metais alcalino-terrosos.
Metal alcalino terroso é o grupo 2, ou a família 2A. Só que se você é malandro, sabe que tem prova, tu vai ver, tem tabela periódica na prova, tu vai ver que o magnésio e o cálcio estão no mesmo grupo. Mas o césio não. O césio é um metal alcalino. Nada a ver. Então, falciane. Letra D. O raio do flúor é menor que o do cloro. Vai lá na tabela periódica que a prova te deu, você vai ver que o cloro está embaixo do flúor e o raio aumenta de cima para baixo. Então, o cloro é maior que o flúor. Resposta certa, letra D. E letra E, o número de massa de um elemento químico corresponde ao seu número de prótons. Não, o número de massa é o número de prótons mais nêutrons. Prótons mais nêutrons. Show? Maravilha, galera. Maravilha. Próximo. Balanceamento. Ai, deve ser por oxirredução, né? Não iam colocar um balanceamento por tentativa e erro na prova. Colocaram, galera, do etanol, que a gente faz infinitos exercícios aqui no canal, tá? Então, cuidado, questão de balanceamento, bem simples. O elemento que existe antes é o elemento que existe depois. Então, 2 carbonos na esquerda, eu vou precisar de 2 carbonos lá na direita. 6 hidrogênios na esquerda, vou colocar um aqui, ó. 6 hidrogênios na esquerda, lá na água só tenho 2, eu coloco o quê? Um 3 ali na frente. Se você já tinha encontrado 1, 2 e 3, ó, tchan, tchan, tchan. Agora vai depender do oxigênio. Os oxigênios eu tenho 1 mais 2, 3. Depois da flecha, eu tenho 4 oxigênios e aqui 3 oxigênios, um total de 7 oxigênios. Eu não posso mexer nesse oxigênio aqui, ó, porque senão eu vou mexer no carbono e no hidrogênio. Então eu já tenho 1. Para 7 faltam 6. Coloco um 3 ali na frente. Questãozinha rápida, questãozinha fácil, questão para você ganhar tempo. Use a estratégia ao seu favor. Ganhei tempo nessa questão, vou resolver uma de matemática mais difícil, uma de física mais difícil. Beleza? Seja estrategista nas provas, lindos. Show! Vamos embora. Próxima. Próxima é a questão com maior aí chance, né? Enquanto o prof está gravando esse vídeo, não saiu o gabarito definitivo, tá? Mas é uma questão que tem aí grandes possibilidades de ou anularem ou vão manter o gabarito com a justificativa de que ela não estava totalmente errada, não está totalmente certa, sabe? Coisas de provas de vestibular, galera. Ele está falando sobre, ó, no início de 2020, houve intensa divulgação sobre a síndrome nefroneural causada pela contaminação da cerveja por dietilenoglicol. Tal substância é usada para reduzir o ponto de congelamento da água em processo de refrigeração industrial. Esse efeito está relacionado com a lei de Raoult, em consequência, a variação de temperatura de congelamento das soluções com a constante criométrica. Então, para quando a gente está falando de lei de Raoult, estamos falando de constante criométrica, é o seguinte: a variação na temperatura de congelamento é K vezes W vezes I. O que é esse W? W é a molalidade. Molalidade é mol do soluto por quilograma do solvente. Se você sofre com propriedades coligativas, dá uma olhada na nossa playlist, tá? De cálculos químicos. Você vai encontrar uma playlist falando com alguns vídeos de propriedades coligativas. Assiste lá, você vai gostar. Beleza? Muito bem. Então, simbora, galera. Poucas substâncias da classe dos glicóis e aminas causam redução do ponto de congelamento da água. Galera, substâncias, solutos não voláteis adicionados a um solvente vão sempre diminuir a temperatura de congelamento. Esse é o efeito crioscópico, tá? Então, falsa. Letra B. A dissolução de 1 grama de qualquer soluto não volátil e não iônico em 1 kg causa sempre a mesma variação de temperatura. Falso. Por quê?
Pela lei de Raoult, a gente não depende da massa do soluto, a gente depende da quantidade em mol. 1 grama de um soluto tem uma quantidade em mol diferente do outro. Então, falsa. C, que é a menos errada, tá? A dissolução de 1 mol de qualquer soluto não volátil e não iônico em 1 kg de água. Então, mol soluto, quilograma de água. Então, o meu W vai ser sempre constante. O meu K vai ser sempre constante. Então, teoricamente, a variação é a mesma. Só que não contavam com a nossa astúcia, né, lindos? O que que acontece? Nós temos o I aqui, o fator de Van Hoff. E se eu estou falando de ácidos inorgânicos, os ácidos inorgânicos, eles sofrem ionização. Então, eu vou formar aqui partículas, o que faria com que esse I valesse um valor diferente de 1. Tá? A não sei que fosse um ácido muito fraco, mas essa alternativa, ela foi considerada pelo gabarito provisório correta, ela é a menos errada entre todas, mas esqueceram de excluir na alternativa os ácidos inorgânicos fortes que sofrem ionização. Beleza? Então, cuidado aí, você que está assistindo isso depois que saiu o gabarito oficial, provavelmente tenha mudado, ou tenha sido anulado, ou não tenha mudado nada. Show? Letra D. Ah, professor, eu marquei a letra D. Junto com a redução do ponto de congelamento, ocorre uma redução do ponto de ebulição. Falso, galera. Existe uma elevação. É a nossa ebulioscopia. E letra E, um sólido iônico e solúvel em água tem seu efeito criométrico reduzido devido à dissociação dos íons que o compõem. Não, aumentado, tá? Mais partículas, quanto maior o número de partículas dispersas, maior o efeito menor, a temperatura de congelamento, ou seja, maior o efeito crioscópico. Fechado? Dá uma olhada na aula de propriedades coligativas aqui do canal, que você vai ver que é sucesso. Muito bem, sempre isso aqui tem relacionado com soluções, tá, galera? Sempre tem uma questão de solução na prova da UniOeste. Sempre, sempre, sempre. Próxima. Também envolve um pouquinho de solução, equilíbrio químico, pH. O que é importante? Uma questão falando sobre pH e mistura de soluções. Mistura de soluções. Certo? Dica do prof. Dica do prof. O prof sempre dá essa dica. O pH é menos log da concentração de H+. E, então, a concentração de H+, é 10 elevado a menos pH. Então, por exemplo, ele falou que o ácido clorídrico tem um pH igual a 4. Significa que aqui a concentração de H+, é 10 a menos 4 mol por litro. E a outra de ácido nítrico, pH igual a 5. Então, quer dizer que a concentração de H+, é 10 a menos 5. O que ele fez? Ele misturou em um frasco 10 ml de cada um. Então, ele pegou 10 ml do HCl, que tinha 10 a menos 4 mol por litro de H+, ele misturou com 10 ml, 10 a menos 5 mol por litro de H+, do ácido nítrico. Beleza, depois que ele misturou, lindos, qual foi o volume final? 20 ml. Letra A. A concentração final do H+ é quanto? Opa! Concentração final do H+. Como é que eu vou fazer? Concentração no frasquinho 1 vezes o volume 1, mais a concentração no frasquinho 2 vezes o volume 2, é igual à concentração final vezes o volume final. Nas vésperas de vestibulares, o prof sempre faz uma live de revisão, sempre aqui no canal. Então se inscreve para você ficar sabendo, entra lá no Instagram, segue lá no Insta, para você ficar sabendo das nossas lives,
tá? Que acontecem. E na live antes da prova da UniOeste, eu comentei sobre essa fórmula. E aí era só aplicar 10 a menos 4 vezes 10 ml, mais 10 a menos 5 vezes 10 ml, é a concentração final, vezes 20 ml. Não precisa transformar em litro, porque todo mundo está em ml, então eu posso cortar. Fazendo a matemática, o prof já fez para a gente ganhar tempo, 5,5 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Beleza, meu povo? Resposta letra A. Resposta letra A. Maravilha, maravilha. Show! Se ficou em dúvida com alguma das outras B, C, D e E, manda aqui pro prof no direct do Insta que o prof comenta com você e a gente bate um papo. Maravilha. Simbora! Também conversamos sobre questões de orgânica que poderiam aparecer. Sempre tem uma questão falando sobre isomeria ótica. Eu avisei na nossa live, falei, olha galera, vai ter uma questão de ótica perguntando sobre carbono quiral. Eu fiz um exemplo para encontrar carbono quiral no ciclo, porque a UniOeste gosta muito. Então ele fala assim, ó, a estrutura química da carvona é mostrada a seguir. Essa substância é um monoterpeno isolado de óleos essenciais, muito utilizado como flavorizantes em alimentos. No que tange a esse composto, é correto afirmar que a carvona apresenta a função alcino e cetona. Bom, aqui ó, C dupla O, carbono para os dois lados. É a função cetona. Mas as duplas ligações nos remetem à função que? Alceno. Então, falciane. Alcino é se tivesse tripla ligação. Seu anel é considerado aromático. Não, galera. Para o anel ser considerado aromático, tem que seguir a regra de Huckel. Vou fazer um vídeo para explicar para vocês no futuro próximo como funciona a regra de Huckel. Assim que estiver pronto, faço o card aparecer aqui para gente. C. Possui 6 carbonos com hibridação sp2. Ei, lembra aqui, ó. Para ser sp2, o carbono tem que ter uma dupla e duas simples. Uma dupla e duas simples. Vou fazer em azul. sp2, 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 sp2. São 5 carbonos sp2 e não 6. Então, falciane. Letra D. Sua nomenclatura é 3-metil, 5, prop-1-en-2-il, ciclohexanona. Professor, eu nunca vi esse tipo de nome. Mas tu sabe que para numerar a cadeia, a gente tem uma playlist completa de orgânica aqui no canal. Tu pode maratonar se tu quiser, para tu saber tudo de orgânica. Tu sabe que na nomenclatura, o carbono, que tem a função, deve ficar mandando na numeração. E essa numeração eu vou jogar para a esquerda porque está dupla. 2, 3, 4, 5, 6. O metil, esse cara aqui, ó, que é o radical, ele está ligado no segundo carbono. Então tá falsa. O resto tá certo. Tá? O resto tá certo. No carbono 5, você tem esse tiozinho aqui, ó, com 3 carbonos, uma dupla no carbono 1 e o radical no carbono 2. Ciclo-hex. Ah, não, ainda tá errado aqui, que aqui tem mais um erro. Não tem an. É ciclo-hex 2-ona. 2-enona. Tem mais um errinho aqui. Beleza? E sua estrutura apresenta um centro quiral. O que significa um centro quiral? Tem um carbono quiral. Carbono quiral. Lembra o que é o carbono quiral? Com 4 ligantes diferentes. Onde está esse carbono quiral? Vou fazer em rosa. Esse carbono quiral está aqui, ó. 3 ligações, coloco o hidrogênio. Como que eu sei, professor, que ele é quiral? Aqui, ó. Tu vai olhar o hidrogênio. E aí muita gente erra porque olha só o primeiro vizinho. Aqui eu tenho uma aula sensacional, lindo, modéstia à parte, né? Sobre isomeria ótica que tu precisa assistir aqui no canal, tá? Você tem que olhar
tudo. Tudo. Então, esse cara é diferente do hidrogênio. E quando está no ciclo, prof? No ciclo, lindos, tenta olhar até 2 carbonos de distância, 3, ó. Esses 3 carbonos para a esquerda são totalmente diferentes desses 2 carbonos para a direita. Então, esse cara é considerado o quê? Quiral. Beleza? Então, anota aí, por favor. Por favorzinho. E a última questão, galera, ela é muito mais de interpretação do que de química mesmo. Quer ver? Ó, vou te ensinar a resolver ela de um jeito super rápido, sem saber até as funções. O vinagre é uma solução apresentada na culinária mundial cujo constituinte é ácido acético. Quem que é o ácido acético? É o ácido etanóico. Se você vai fazer a prova da UniOeste, tu tem que saber quem é o ácido acético. Toda a prova tem uma questão falando do ácido acético, galera. Sempre tem. Sempre, 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 sempre. Beleza. Essa substância orgânica não possui tendência a sofrer reação de oxidação ou redução. Entretanto, na presença do oxidante H2O2, pode oxidar-se a um perácido. Perácido. Já na presença de redutores como hidreto de lítio e alumínio, pode ser reduzido a monoálcool primário. Monoálcool, 1OH. Então, vamos lá. Primeiro, ele quer saber, assinale a alternativa que corresponde a uma equação correta para o que foi citado. Então, tá aqui, ó. Tem que ter o ácido acético, então já não pode ser esses dois últimos. Ele falou que o ácido acético, na presença do peróxido, forma um perácido. E na presença do hidreto de lítio e alumínio, ele produz um monoálcool. Monoálcool, 1OH. Não pode ser essas duas, porque são dióis. Então só sobrou a letra B. Ah, professor, mas eu nunca nem vi essa palavra de peróxido. Então aqui tá aqui, ó, perácido. Perácido é quando você tem esses oxigênios aqui, ó, ligadinhos. Beleza, meu povo? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha ido muito bem nessa prova se você fez. E se você está se preparando para a próxima prova da UniOeste, fique ligado aqui no YouTube, fique ligado lá no Instagram, porque sempre que a prova se aproxima, o prof faz uma live, o prof abre um curso intensivo para vocês. Um beijo grande no seu coração e até a próxima aula. Valeu, galera! Tchau, tchau!